Rota da Notícia, com Vinícius Henrique. Vinícius, fala a hora. 5 horas 34 minutos. Muito obrigado a Deus por tudo. Muito obrigado a vocês, meus amigos, minhas amigas. O que eu vou falar para vocês agora era algo que incomodou muito o Brasil e vários outros países no mundo, principalmente aqui na nossa América Latina. A dengue, a zika, a chikungunya, somente a dengue. Era uma doença do outro século, que ressurgiu e não temos vacina para ela. A verdade é, eu tentei conversar com alguns médicos, eles dizem, é complicada a vacina porque ela é uma doença mutante. O mosquito, né, ele é mutante. Então, qual é a doença? Tem a ver com sujeira, com depósito d'água, ou seja, com a água acumulada, que nós podemos colaborar muito mais do que a vacina. Só que, nesses últimos dias, nos últimos meses, eu digo, o bairro do Castelo Branco foi um dos lá, o mercado, quase todas as pessoas. Conheço uma senhora que fazia compra lá, que ela foi vítima das sequelas da zika. E outras pessoas. E fazer o quê? Quase 2.000 casos. Vamos ver o que é que se pode fazer, não é? E você em casa é fundamental. Não deixando sujeira, casca de ovo, garrafa para cima com a boca. Porque é nessa situação que o mosquito, ó, vamos ver. Tá acompanhando agora, quem está ao meu lado aqui é a Carla Jaciara, ela que é técnica do núcleo de arboviroses aqui da Secretaria do Estado de Saúde, para falar sobre os casos de dengue, zika, chikungunya. São mais de 45 casos, né, segundo o boletim que saiu de janeiro até setembro. Fala pra gente sobre esses casos e quais são as medidas que estão sendo tomadas. Isso, esse boletim divulgado agora recentemente, né, o boletim de número 10, onde ele trata do cenário epidemiológico de arbovirose no estado da Paraíba, ele traz aí mais de 45.000 casos prováveis de arbovirose aqui no estado, né? Então, são quase 46 mil, tanto para dengue, chikungunya e zika. Para dengue a gente tem um quantitativo maior, até porque o indivíduo ele pode adquirir dengue até 4 vezes, né? Dengue tipo 1, 2, 3 e 4. Dengue tipo 1 e tipo 2, ele já está circulando no nosso estado. E qual é a diferença desses tipos? Quanto maior o número, a gente tem um agravamento dessa arbovirose, né? Então, o indivíduo ele pode adquirir dengue tipo 2, 3 ou 4 e vir a óbito com mais rapidez. Ou seja, então é importante que você apresentou qualquer sinal ou sintoma suspeito, seja febre, dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, dor abdominal, procura um serviço de saúde para que seja coletado a amostra, enviada ao LACEN, que é o laboratório de referência, para que seja identificado e tratado em tempo oportuno. Infelizmente, a gente não tem vacina, né? E a prevenção é o que é mais indicado no momento. Qual é a principal medida, né, que a Secretaria está tomando em relação à população sobre esses casos? Isso, a Secretaria, desde o início da pandemia, né, redobrou a atenção junto às gerências regionais de saúde, junto aos municípios e também o alerta à população. Tendo em vista que os sinais e sintomas de arbovirose é muito parecido com os da Covid, acabou confundindo muito a população. Então, a Covid deu uma amenizada, porém a arbovirose ela não deixou de acontecer, sempre teve existente, o mosquito é existente, então prestar bastante atenção. Fazer uma limpeza, uma higienização pelo menos uma vez por semana na sua residência, né? Qualquer meio que venha acumular água. É importante também a forma como você vai eliminar esse foco. Não adianta só emborcar aquelas vasilhas, garrafas, qualquer meio que acumule água. É importante que elimine a água, lave de forma adequada, seque e armazene também de forma adequada. Tendo em vista que o mosquito ele pode vir a se proliferar até um ano depois, ele pode estar ali guardadinho, escondidinho naquele foco, podendo vir a se proliferar e ter aí esse número de casos importantes no nosso estado. Lembrando que nós temos aí até esse último boletim 15 óbitos confirmados para chikungunya e 5 óbitos confirmados para dengue. Ô Carla, em relação à zika, teve uma discreta queda. Isso, essa discreta queda, ela caracteriza a gente chama limpeza no banco de dados, né? Quando você coloca caso provável, eu estou falando de confirmados e investigação. Quando eu descarto esse caso, ele vai cair. Ou seja, se o município está fazendo a atualização do banco de informações, saem os resultados e os resultados dão negativos, né? Ou não reagentes, esse número realmente vai cair. Por isso que a gente vê aí um pouco essa queda. É diferente de chikungunya e dengue. Porém, chikungunya e dengue não cai. Está dando uma estabilizada, até porque a gente não está mais no período sazonal, né? Deu uma estabilizada aí, mas é importante que os cuidados continuem de forma efetiva diariamente. Tá vendo? Então você, meu amigo, você, minha amiga, é muito importante nesse combate. Não vamos esperar só pelo poder público, não, né? Olha aí, ó. Está na sua casa, no seu quintal, na minha casa.
Às vezes uma planta que é tão bonita, né? No jarro, ali pode estar naquela parte de baixo que fica coletando a água para a água não derramar. É ali que ele se prolifera. Rapaz, eu tive a tal da dengue. Olha, nesses 63 anos de vida, eu já tive vários piripaques, mas o que mais me deixou assim, o único com fafio foi a tal da dengue. Eu não comia nada. E um cara gordo como eu, você imagina, perdi muito peso, doía até entendeu? O renifrém. É dor em todo canto, em todas as articulações, dói na cabeça. Agora, eu não fiquei com aquelas manchas, não. Era só dor, mas era dor, ânsia de vômito, azia, a dengue. Peguei dengue e eu acredito que foi patrulhando lá na Mata de Jacarapé, que a gente fazia um patrulhamento todo final de tarde para visualizar carro roubado. Eles desovavam o carro lá para matar o carro, né? Para depenar o carro. Então a gente tinha um patrulhamento de 4 da tarde, eram 12 motocicletas e ali era cheio de cuia, de pessoas que bebiam, deixavam latas. E eu acho que foi lá que o mosquito pegou o gordinho, viu? E agora